como prover segurança para a sua família. Como prover segurança para a sua família. É claro que se eu perguntar para vocês aqui logo de cara, os mais conservadores, os extremos conservadores vão dizer, para prover segurança para a sua família, você precisa ter uma arma em casa, não é? Alguns vão dizer isso. Eu digo para vocês que eu não sou muito adepto a isso não, tá bom? Mas também não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Agora, nós vamos falar, eu sou psicólogo, eu não sou especialista, não sou policial, nem político, nem cientista social. Eu sou psicólogo de formação e o que eu sou especialista é naquilo que dá certo dentro da família, dentro dos relacionamentos de casal. Aquilo que dá certo. Como que um homem pode ser homem dentro de casa ao ponto da sua família se sentir em segurança. Como um homem pode ser um homem dentro de casa a ponto da sua família se sentir seguro com a presença. Porque com a presença de um homem bem posicionado, a sua mulher e a sua família vai se sentir segura, sim. Prover segurança faz parte, sim, da sua atitude como homem. Mas é claro que nós não vivemos mais, por mais que a mídia faça muitos alardes a respeito da segurança urbana e tal, a gente já não vive mais a mesma situação que nós vivíamos de ameaça que a gente vivia hoje ou antes. Nós temos diversos recursos, nós temos a polícia, nós temos, né, a nossa integridade física já não está mais tão ameaçada como estava antes. Porém, existe um ambiente instintivo das relações, um ambiente instintivo das relações ainda, a memória da época onde a gente via no meio da natureza, onde a gente vivia no meio da natureza, ameaçado, com a nossa sobrevivência ameaçada. Isso está no instinto. Então a família, no nível instintivo, a sua mulher e as crianças vão estar questionando de alguma forma se existe ali dentro de casa um homem forte, um homem bem posicionado. Em primeiro lugar, cara, então, a primeira coisa que você precisa se tornar, até pela sua saúde física, pela sua saúde, pela sua longevidade, você precisa sim cuidar da sua saúde física. Você precisa fazer atividade física. Você precisa desenvolver um corpo forte. Ter capacidade de se posicionar, enfrentar o perigo. Isso vem em partes da sua constituição física, cara. Da sua constituição física, eu estou falando realmente da sua constituição muscular. Você sabia que o homem, toda a sua saúde gira em torno da sua musculatura, velho? Não tem como negar isso. Negar o fato de que um homem precisa desenvolver a sua musculatura e ter uma boa saúde muscular, tá bom? Uma boa saúde muscular é negar a própria essência do homem. Sim, você é homem e se torna homem, se transforma em um homem, sai do lugar de menino, de criança e se torna um homem quando você passa por uma mudança física, quando começa a dar picos de testosterona lá na pré-adolescência. A testosterona é esse hormônio masculino responsável por te dar força física e tantas outras coisas, é claro. Tá? Mas principalmente força física. O homem que não pratica atividade física, principalmente atividades físicas
de hipertrofia, atividade física de desenvolvimento muscular mesmo, ele acaba também, tem uma tendência, não estou dizendo que é todos os casos, mas tem uma tendência a produzir menos testosterona. Tem uma tendência, né? A gente já vê vendo isso acontecer. Existem livros que já comprovam essa tendência dos homens produzirem cada vez menos testosterona. Então, a sua postura como homem, a postura do seu corpo, sabe? Não é à toa que lá no exército se pratica, sabe? A postura de um homem né? de um soldado, que é ser capaz de ter ombros largos, peito forte, próprios braços, capaz de se posicionar de uma forma assim, inclusive meter medo se for necessário. Eu lembro de uns tempos atrás, eu até compartilhei no meu Instagram, coloquei um post, inclusive, de um pedófilo que estava num julgamento nos Estados Unidos e tal, e ele falando, era uma entrevista, eu acho que era dentro do julgamento, como que você faz para escolher uma criança? Né? E o pedófilo falava assim, eu presto muita atenção na família, principalmente uma família que tem um pai forte, eu não chego perto da criança. Porque não importa, no final das contas, em algumas situações você vai precisar sair na mão e realmente proteger a sua família numa luta. Mas vamos falar a verdade, na nossa sociedade hoje, 90% das ameaças você resolve através da sua postura corporal. Quando você tem uma postura firme, que inclusive faz com que certas pessoas te vejam, sabe? Tu não é sempre o cara sempre cheio de sorriso, sempre com uma cara, com o rosto meigo. A sua postura, ela passa uma ideia de seriedade, de uma prontidão para a ação, uma prontidão, inclusive, para postura física de um homem forte, demonstrando uma prontidão para agressão se for necessário. Tá? Para agressão se for necessário. Isso transmite e se espalha num ambiente de segurança. A sua mulher se sente segura e os seus filhos se sentem seguros. Em primeiro lugar, você deve sim. Cara, um homem que tem aquele barrigão de chope, aquela pessoa que tem um braço muito fininho, quer dizer, às vezes o cara é um lutador, tá? Talvez você não tenha músculos fortes, talvez você não seja um cara grande, mas você foi para as artes marciais, você conhece luta, você sabe, seus filhos sabem disso e a sua mulher sabe disso, então eles se sentem seguros, tá bom? Não estou falando que você obrigatoriamente precisa ter 40 centímetros de braço, não é isso. É bom, mas não é isso que vai determinar, tá bom? Às vezes existem outras formas também de tu desenvolver essa postura de prontidão para agressão, se for necessário que você proteja a sua família de uma ameaça externa. Mas, cara, junto com isso, é necessário você desenvolver um recurso masculino que se chama coragem. Coragem. Coragem é o recurso masculino. Coragem é um recurso psíquico interno. Você desenvolve coragem para enfrentar um inimigo. Você desenvolve coragem para se posicionar nessa disposição a ter que usar da agressividade, da violência física para proteger a sua família, só se você tiver coragem. Você pode ser um homem enorme,
forte pra cacete, 2 metros de altura, mas se você não tiver coragem, na hora do vamos ver, e cara, o ambiente da família não é só constituído pelas coisas visíveis. O ambiente da família não é só constituído pelas coisas que se fala. O ambiente da família é constituído pela vibração. A maior parte das vezes as crianças sentem o ambiente daquilo que não é falado, daquilo que não é dito. A qualidade da sua presença dita, as crianças percebem, cara. A sua mulher percebe quando você não desenvolveu coragem. Coragem, esse recurso masculino psíquico tão importante. E coragem, como que eu desenvolvo coragem, Paulo? Coragem vai muito além da sua constituição física, de ter um corpo físico forte, de saber uma arte marcial. Porque eu lembro de um homem que eu acompanhei, eu tenho um orgulho danado, esse cara se desenvolveu, hoje ele é professor de jiu-jitsu, chegou a faixa preta, é um dos caras, inclusive, ele é um dos caras que escreveu uma parte do meu livro, O Homem Inteiro, foi lançado. Finalmente, você pode ter acesso, me manda mensagem. Deixa eu tomar uma água aqui. Então, esse cara, ele tinha dificuldade até de se desenvolver. O jiu-jitsu ajudou ele muito. Até de se desenvolver dentro do jiu-jitsu, porque lhe faltava coragem de ir até, sabe, até o ponto de talvez machucar o outro, de ir com cuidado, mas arriscar machucar o outro. Isso é coragem. Eu desenvolvo coragem toda vez que eu enfrento um risco. Coragem eu desenvolvo toda vez que eu enfrento um risco, que eu escolho diversos. Cara, você tem diversas escolhas e decisões que você toma diariamente na sua vida. Sempre que você está diante de uma opção do que é mais seguro ou mais arriscado. Sempre que você... E a maior parte dos homens, a maior parte das pessoas fazem o quê? Procuram por o mais seguro. Aquilo que você vai ter certeza que vai dar certo. Mas psiquicamente você desenvolve coragem toda vez que você escolhe pelo caminho mais difícil. Você escolhe pelo caminho mais arriscado. É assim que se desenvolve coragem, esse recurso psíquico. Quando a sua família vê, quando seus filhos, suas mulheres sentem que você está nessa pegada de procurar o mais arriscado, de enfrentar o mais difícil, e não sempre se acovardando diante das situações da vida, procurando pelo mais seguro, pelo mais certo, pelo caminho da estabilidade. Essa aqui que é a contradição que a maior parte das pessoas não pensa. Acha que vai dar segurança para a família, escolher, por exemplo, um emprego, um concurso público. Nada contra o concurso público, tá? Se essa é a sua vocação, vá em frente. Eu sei que para muitos caras, como um que eu atendi hoje, cara, tem gente que leva anos de batalha para passar no concurso público que o cara queria. Porque ele queria ser promotor de justiça, ele queria ser da Polícia Federal, seja lá qual for o propósito, a missão de vida dele. E ele teve que enfrentar uma batalha difícil para alcançar. Mas quando você procura um emprego CLT ou um concurso público que garanta a sua estabilidade, se você procura um emprego pela estabilidade que ele oferece, para dar uma segurança financeira para sua família, você está dando um tiro no próprio pé. Estou dizendo que você precisa sair que nem um louco por aí, deixando qualquer serviço por uma promessa vazia de um ganho melhor? Não, eu não estou dizendo isso.
Mas eu estou dizendo que você precisa desenvolver um espírito empreendedor. Um espírito empreendedor faz com que mesmo quando você é empregado dentro de uma empresa, você está sempre buscando, dentro do lugar que você está, uma forma de entregar mais resultado, uma forma de fazer aquela empresa crescer. E aí você está em conexão profunda com os donos da empresa. E aí você cresce. E se você tiver dentro de uma empresa que não vê o seu potencial, aí tá na hora de ir para uma outra empresa. Né? Tem vários empreendedores de sucesso que falam sobre isso. Eu lembro do Geraldo Rufino falando sobre isso. Você precisa primeiro começar a empreender no CNPJ dos outros, para depois abrir o seu próprio CNPJ. Tu entende? Que muitas vezes, para arriscar o crescimento, você precisa arriscar fazer a mais, fazer diferente daquilo que você foi contratado para fazer, conectado com o crescimento da empresa na qual você trabalha. Agora, se você buscou o emprego que você tem hoje para dar segurança para a família, como um homem que me mandou mensagem esses dias, cara, eu acho que até mencionei em outra live, mas vale a pena mencionar nessa aula de novo. O cara deixou o trabalho que ele estava, que ele tinha que trabalhar, tinha um emprego fixo e tal, tinha que ter horas, ele deixou para... Não sei se esse é o melhor exemplo, mas vamos lá. Ele deixou para fazer o Uber. Aparentemente, um movimento em direção a um tipo de empreendedorismo, certo? Mas ele fez pela motivação errada. Olha só, ele buscou o quê? Ele buscou um trabalho onde ele pudesse estar mais disponível para a filha dele, para a organização da casa, para que a mulher pudesse ter o emprego que ela queria. Aparentemente, coisa mais linda e romântica do mundo, certo? Só que quando ele se voltou para casa e para os filhos e para a filha, e a mulher foi fazer aquilo que ela queria fazer, ela perdeu a paixão, o desejo e a admiração por ele. Às vezes você acha que trazer segurança para casa é dar estabilidade para sua família. É aqui que você se ferra, cara. Aqui que você se ferra. Dar segurança não é dar estabilidade. Dar segurança é ser um homem corajoso e forte. Corajoso e forte. É isso que desenvolve um ambiente de segurança para sua família. E eu sei que isso pode estar bugando a sua cabeça aí, cara. Bugando a sua cabeça. Porque até hoje, talvez o que te falaram foi ao contrário. Que você provê segurança para sua família dando estabilidade. Estabilidade financeira. Aí você confunde estabilidade, né? Você pensa em estabilidade financeira, você pensa num concurso público, num emprego certo, e você vai procurando sempre o caminho da segurança, da certeza, daquilo que dá mais certo. E aí o que acontece, cara? O seu masculino, a sua força de ir para fora, o aventureiro que existe dentro de você, o corajoso dentro de você, não tem espaço para se mostrar. Se a sua família está vendo você o tempo inteiro ali disponível, o tempo inteiro ali atendendo às necessidades deles, todo o tempo inteiro, se a sua família não te vê lá fora arriscando, buscando novos projetos, buscando crescer financeiramente, e para crescer financeiramente você precisa arriscar.
Por exemplo, trocando um salário fixo por um salário que remunera por resultado ou por produtividade, por exemplo, dentro da empresa que você trabalha. O que acontece aqui? Ah, mas isso vai gerar insegurança para minha família. O que gera segurança para sua família, uns tempos atrás a gente estava passando por uma crise financeira lá em casa, e eu disse para Nicole, tu pode ter uma coisa, eu te garanto. Mesmo que eu tiver que dirigir Uber de madrugada, aquilo que essa família precisa não vai faltar. O que é de essencial para essa família não vai faltar. Isso você pode contar comigo. Esse é o tipo de segurança que a tua mulher e os seus filhos precisam. Eles precisam saber que o pai vai fazer aquilo que precisa ser feito, que o homem vai fazer aquilo que precisa ser feito para crescer profissionalmente, tá? Mas você precisa tirar da sua cabeça essa ideia maternal que é esse de segurança como estabilidade. A segurança que um homem provê dentro da sua casa é ligada a um outro instinto, ao instinto da coragem e da força. Quando você demonstra coragem e força, a sua mulher e os seus filhos sabem que em qualquer momento que uma catástrofe ou um perigo externo vier sobre eles, você será o primeiro a se colocar em perigo, colocar o seu próprio corpo ao risco de morte para defendê-los. Essa é a segurança que um homem garante. Que um homem bem posicionado, um homem bem maduro, um homem bem masculino vai prover segurança dessa forma. O homem provê segurança para a família quando ele desenvolve força e coragem. Força não necessariamente, como eu falei da live, força não significa necessariamente que você precisa ter 40 centímetros de bíceps. Eu não estou falando isso. Às vezes você pode desenvolver a sua força através de a prática de uma arte marcial, por exemplo. Você pode ser um cara bem magrinho, né? Mas você é um homem corajoso e habilidoso. Sabe que se enfrentar algum perigo, você vai ter habilidade suficiente para defender a sua família. E coragem. Não estabilidade, coragem. Você demonstra coragem sempre que você assume riscos. Quando a sua família vê você ousando, fazendo mais. E quando você está no caminho do crescimento, ora você ganha, ora você perde, mas você está sempre indo na direção do mais. Isso é um homem corajoso. Paulo, como ser mais masculino num cenário onde as mulheres estão mais masculinas? Eu já tenho falado um pouco sobre isso em cada live aqui. Mas deixa eu falar sobre isso. Cara, o sucesso nos relacionamentos precisa que você desenvolva coragem de confronto. Não adianta, sabe? Essa parte agressiva do homem, essa parte que é o arquétipo do guerreiro dentro do homem. A maior parte dos homens, eu lembro muito bem, muito claramente, um homem que estava passando pelo homem inteiro, ele chegou para mim e disse: Paulo, meu pai era um leão no trabalho e um gatinho em casa. Ele era um leão no trabalho e um gatinho em casa. O que acontece, cara? Você precisa confrontar a sua mulher. Você precisa se posicionar. Sabe, a maior parte dos homens hoje, eles compram essa ideia de que o relacionamento é para trazer paz, não é? De que o que o homem quer num relacionamento é paz. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe um lugar para o guerreiro dentro do relacionamento.
aonde você se posiciona diante da sua mulher. Porque se você não se posiciona da sua mulher, e eu costumo dizer para os caras, se você não está disposto numa terça-feira à noite a discutir com a sua mulher até 1 hora da manhã, no meio da semana, quando você tem que acordar no outro dia às 5h30, 6 horas, se você não tem essa força guerreira, se você não traz essa força guerreira para dentro da relação, você vai ser engolido pela sua mulher. E ela vai crescer tanto, porque uma mulher masculina, ela sai do lugar de mulher. O que uma mulher masculina faz na relação? Ela assume o lugar de mãe. Logo, você não vai ter tesão nela. Porque ninguém sente tesão pela mãe. Então, esquece a sociedade, a cultura e assuma o seu lugar de homem dentro de casa. Confronto, posicionamento. Você não pode gastar toda a sua energia guerreira no trabalho. Existe o guerreiro do trabalho e existe o guerreiro dentro do relacionamento. Beleza? Essa busca do mais é o desenvolver coragem. Quando você se torna um homem corajoso, e coragem é uma virtude masculina, quando eu falo em virtude masculina, eu não estou falando de virtude do homem apenas. O masculino existe dentro da mulher também, vocês sabem, eu sempre falo disso. Sempre falo sobre isso, tá bom? Quando você se torna um homem corajoso, a sua mulher e seus filhos olham para você e sabem que no momento de uma grande dificuldade, você vai ser o primeiro a se arriscar, a colocar o seu corpo a serviço para proteger a sua família. Eles sabem disso instintivamente. Você não precisa falar. Você vive uma vida onde a coragem faz parte do seu dia a dia. Arriscar e buscar o mais sempre faz parte da sua vida. Agora, se você é aquela pessoa que estacionou no emprego público que você conquistou quando você tinha 18, 19 anos e você continua naquele mesmo lugar, naquele mesmo emprego, com as mesmas funções que você tinha há 10 anos atrás, para dar estabilidade financeira para sua família, você está dando um tiro no próprio pé. A sua mulher e os seus filhos não confiam que diante de uma grande dificuldade, você vai ser corajoso, você vai ser homem suficiente para se colocar em perigo no lugar deles. Perceberam? Tá, tenho medo de tentar empreender e não conseguir sustentar a minha família. Aí é que tá, cara. Aí é que tá. Minha mulher tá desempregada. Você tem que ter prudência nessa hora, tá? O mais importante talvez seja você ver o que vocês precisam fazer para que a sua mulher possa conquistar um emprego. Talvez. Agora, querer empreender, você não pode querer empreender do nada. Você tem que fazer uma transição. Você tem que ser inteligente. Você trabalha, reduz. O que você faz o que é uma boa transição profissional? O que é uma boa transição profissional? Presta atenção aqui. Talvez muitas pessoas não saibam o que é isso. Uma transição de um emprego para o empreendedorismo não é de uma hora para outra vou largar meu emprego. Você precisa ser inteligente, cara. Você vai passar 6 meses, 1 ano, não sei o quanto tempo você precisa, reduzindo os seus gastos a ponto de conseguir manter os custos da sua família com 50% daquilo que você ganha. Até que você tenha dinheiro suficiente para pagar durante 6 meses o custo da sua família. E aí você começa, aí então que você vai deixar o emprego que você tá bom? Então você vai trabalhar durante o seu dia, começar a construir uma renda paralela pequena, empreender paralelamente ao emprego que você tem, ou você começa a empreender, como eu falei. Você pode começar a empreender no serviço que você tá, no emprego que você tá, cara.
Se você está no emprego, você começa a empreender aí. Como, Paulo? Trocando o seu salário fixo por um salário por resultado ou por produtividade. Isso é empreendedorismo. É aí que você começa a empreender. Não é? Algumas pessoas acham que empreender é abrir a própria empresa. Calma! Claro que não! Empreender, antes de mais nada, é o desenvolvimento dessa coragem, desse espírito, né? De coragem, de sair desse lugar de estabilidade, de um emprego e de um salário fixo para um salário por resultado ou por produtividade. Aí você começa a ir na direção do mais. Porque o que vai determinar o seu salário, então? O quanto habilidade técnica você tem e o quanto de dedicação você faz. Ser melhor tecnicamente você sempre pode fazer. Cara, é incrível hoje, não é, time? O que se aprende no YouTube? Meu Deus do céu, cara. Tem de todas as áreas, você pesquisa. Em qualquer área que você queira se desenvolver tecnicamente, você consegue pesquisar no YouTube, e você consegue começar a se desenvolver tecnicamente por aquilo que tem disponível hoje gratuitamente na internet. Começa a separar 1 hora no seu dia para estudar e se desenvolver tecnicamente. E a quantidade de esforço e dedicação que você traz. Tá bom? Não larga essa ideia de que empreender é abrir a própria empresa. Tá? Solta essa ideia. Vai lá e segue um pouco o Geraldo Rufino que você vai aprender muito sobre empreendedorismo. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Né? E foi lá que eu disse isso. Comece a empreender primeiro no CNPJ dos outros, para depois empreender no seu próprio CNPJ. Mas essa não é uma aula sobre empreendedorismo. Mas empreendedorismo é um exemplo disso. Quando você é empreendedor, o espírito empreendedor é um espírito corajoso. Tá bom? Então, larga a estabilidade de um emprego e de um salário fixo para ir para uma remuneração ou por resultado ou por produtividade. Ok? Ah, mas a empresa que eu trabalho não é assim. Então procura uma empresa que é assim.